Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, porque hoje nós vamos falar de um pensamento que com certeza está sabotando o seu emagrecimento e fim da compulsão alimentar. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que não é sua culpa que você tem este pensamento, que você carrega este pensamento, porque eu lembro na época em que eu também tinha, eu não tinha consciência que eu pensava daquela forma e que aquilo atrapalhava todo o meu desenvolvimento, todo o meu progresso com relação ao fim da compulsão alimentar, vício em comida e tudo mais. Para mim, muito mais questão do vício do que compulsão. Mas sempre eu sentia, né, eu me identificava com esse pensamento e isso atrapalhava os meus resultados. Então, primeira coisa que, antes da gente falar do pensamento, qual é esse pensamento? Quero fazer só uma ressalva de que talvez este seja um problema para você. Então, vamos imaginar assim, talvez você hoje tenha excesso de peso, você queira emagrecer e talvez este tenha sido um problema durante a sua vida toda. Então, talvez você desde criança já começou a engordar ou começou a engordar na adolescência ou ali em alguma fase da vida adulta. Muitas mulheres, né, acabam engordando também depois da gravidez, não conseguem nunca mais emagrecer porque acabam, né, então o fato de você ter este quadro, vamos dizer, este problema na sua vida há muitos anos, faz com que você pense dessa forma que eu vou falar hoje. Outros problemas também, se você tem por muitos anos compulsão alimentar e vício em comida, também por conta do tempo em que você já tem este problema, você acaba se sentindo ali, deixando com que aquilo faça parte da sua identidade. Então, o pensamento que mais atrapalha num processo de mudança, vamos dizer assim, num processo de transformação, quando você quer estar num peso A, quer passar a ter um peso B e ali você quer ficar, você não quer ganhar o peso de volta. Ou quando você faz um tratamento de compulsão alimentar, vício em comida, alguma coisa para sua parte neurológica, quando você trata, por exemplo, questões de ansiedade, sintomas de depressão, sintomas de alteração de humor. Então, quando você faz esses tratamentos, você quer que os resultados permaneçam. E ali, quando você tem este pensamento, ele acaba atrapalhando o seu progresso. Qual é o pensamento? O pensamento é o de que você é ansiosa. Vou dar um exemplo. Você é ansiosa, você é ansioso. Então, quando eu tô trabalhando com muitas pessoas aqui, a pessoa vai falar pra mim assim: então, eu sou super ansiosa, eu sou muito ansioso. Quando você fala que você é algo, significa que você é aquilo o tempo inteiro. Por exemplo, você né, pode ter alguém aqui de alguma nacionalidade diferente, alguém que tá assistindo esse vídeo, mas vamos falar, você é brasileiro, você é brasileira, certo? Você nasceu aqui no Brasil. Isso é uma coisa que nunca vai mudar a respeito de você, certo? Então você dizer que é algo é muito poderoso, é muito forte pro seu subconsciente, pra sua mente. Porque aquilo te dá um senso de identidade. Então, quando eu falo eu sou brasileira, não tem nada que eu possa fazer a respeito disso, certo? Eu nunca vou deixar de ser brasileira, graças a Deus, porque eu gosto de ser brasileira. Mas você nunca vai poder fazer nada a respeito. Quando você se identifica com algo, quando aquilo é a sua identidade. Quando você fala eu sou filha da minha mãe e do meu pai. Isso é uma das suas identidades, porque nada vai mudar o fato de você ter nascido da barriga da sua mãe e, enfim, ter sido ali produzida pelo seu pai também, certo? Então, nada vai mudar isso. Isso é a sua identidade. Então você é brasileiro, brasileira, você é filho dos seus pais e tudo mais. E aí você pode ser pai ou mãe também. Então, eu sou mãe, eu sou pai. Então, se você tem filhos, por exemplo, você vai falar, eu sou mãe, e isso nada vai mudar. Se um dia um bebê saiu da sua barriga, você para sempre vai ser mãe, certo? Então, veja como você falar que você é algo cria um aspecto mental e emocional muito forte para você. E aí, qual que é o problema quando você fala, eu sou ansiosa, eu sou ansioso?
significa que para você, sem você saber, você está abraçando essa identidade como a sua, como se você fosse ansioso ou ansiosa o tempo inteiro. E aí a primeira coisa que eu já falo para essa pessoa quando eu tô em atendimento, eu falo, olha, eu posso te garantir que você tem vários momentos de ansiedade no seu dia, pelo que você tá me falando aqui, mas você não é ansiosa o tempo inteiro, certo? E aí a pessoa fala, não, realmente, quando eu acordo, geralmente eu não tô tão ansiosa, ou quando, durante o sono, quando você está dormindo, você não tá nem pensando nisso, certo? Dependendo do que você tá fazendo, você não tá ansiosa, certo? Então tem vários momentos, por mais que na maioria do seu dia você se sinta ansiosa ou ansioso, você não é ansioso o tempo inteiro. Então veja, qual que é a diferença de linguagem que muitas vezes atrapalha no seu emagrecimento, na sua evolução com relação à compulsão alimentar e vício em comida? É essa questão de você absorver o problema como sua identidade. Então, o que eu vou induzindo aquela pessoa a pensar junto comigo é dizer que ela está ansiosa. Então você está ansiosa neste momento, você está ansioso neste momento. E aí, ao longo do dia, eu peço para aquela pessoa identificar ao longo do dia quando ela está ansiosa e ela pode até falar na mente dela, estou ansiosa agora, estou percebendo que estou ansiosa. Mas não agregar a identidade de que você é uma pessoa ansiosa. Porque isso só piora o quadro. E aí eu digo mais, muitas vezes as pessoas não vão fazer o que precisa para mudar o problema, para resolver uma questão, porque elas agregam essa identidade. Então lembra que identidade é uma coisa que quase que imutável, você não consegue mudar a identidade. Então você para sempre vai ser brasileiro, brasileira, você não vai conseguir mudar isso. E quando você fala eu sou ansiosa, você pode, sem perceber, ter essa sensação de que você nunca vai poder fazer nada a respeito da sua ansiedade, por exemplo. Então, quando você fala eu estou ansiosa, e aí eu peço para a pessoa ir identificando ao longo do dia os momentos em que ela está ansiosa. E aí ela volta depois na próxima sessão e me conta, nossa, realmente, eu fico ansiosa geralmente 3 vezes no dia. Nesse momento aqui, e aí a gente trabalha a identificação de algum gatilho, alguma coisa que deixa a pessoa ansiosa, porque muitas vezes a ansiedade, gente, ela não vai vir necessariamente de um gatilho, certo? Então, por exemplo, li um e-mail de uma resposta e recebi a resposta de algo que eu não queria e aquilo me deixou ansioso. Isso é uma coisa externa que te deixou ansioso ou ansiosa. Agora, é diferente de uma pessoa se sentir ansiosa sem nenhum motivo externo. Porque muitas vezes isso significa que a sua fisiologia, o seu corpo não está bem, não está equilibrado. Porque hoje a gente sabe que muitas dessas emoções são produzidas pelo nosso organismo. Então, às vezes, se você é uma pessoa que come mal, você dorme mal, seu intestino não tá bom. Então, existe esse eixo intestino-cérebro que se comunica com o seu cérebro o tempo inteiro. Então, é muito normal. A pessoa é aquela pessoa que vai dizer, nossa, eu tenho muita ansiedade e se eu parar pra pensar e analisar a minha vida, eu não tenho nenhum motivo pra ser ansiosa. Ou eu fico muito triste, eu fico muito deprimida, deprimido. E aí, se eu parar pra pensar, na verdade, eu não tenho motivo. Mas isso não significa que você está com alguma frescura, que você está inventando, nada disso. Os seus sintomas são reais. Mas você provavelmente tem vários desequilíbrios hormonais, desequilíbrios de produção de neurotransmissor, desequilíbrio mitocondrial, ou seja, suas mitocôndrias não estão conseguindo produzir, por exemplo, GABA, que é uma coisa produzida ali, que a liberação, né, a produção de GABA, ela precisa de energia vindo das células da nossa mitocôndria na produção de ATP. Então, por exemplo, as nossas células, as mitocôndrias, elas participam da produção de GABA, por exemplo. Entende? Então você não está doido, você não está doida, você não está inventando um sentimento da sua cabeça. Você realmente, de fato, está ansiosa. Mas você vai perceber que você está pontualmente ansiosa. E mesmo que você fique 10 vezes por dia ansiosa ou ansioso, você está ansioso. Então quando você fala assim, eu sou obeso, ou eu sou, estou aqui acima do peso a minha vida inteira, eu sou assim, eu sempre fui assim. Qual que é o problema disso?
Você agrega essa identidade muito fortemente pra você. E é quase como se você estivesse falando pro seu cérebro: não tem nada que eu consiga fazer a respeito, não tem nada que eu possa fazer a respeito. Eu sempre fui assim e sempre serei assim. E isso não é verdade. Porque as evidências mostram que é possível mudar, certo? As pessoas mudam diante das mais diversas circunstâncias. E as pessoas mudam mesmo depois de anos e anos repetindo um padrão. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa, então, começar a desassociar. Se você quer por exemplo, se você busca um emagrecimento definitivo, se você quer acabar com a compulsão alimentar e vício em comida de vez, aquela codependência. Então, por exemplo, quando eu estava no quadro de vício em comida, eu nunca me identifiquei, eu tive épocas, né? Então até uma época eu falava: nossa, eu sou uma viciada mesmo, eu sou viciada em comida, tem muito vício na minha família, e aí você começa já a culpar um pouco da sua genética, porque tinha muitos vícios, né? Vício em álcool, muito alcoolismo, muito vício em comida também, bastante. Então tinha todo esse tipo de vício dos dois lados da minha família. Então eu falava: nossa, a minha genética realmente é uma pessoa que tem muita tendência a ter vício, né? E aí até eu entender que essa questão da personalidade, do que você agrega para o seu eu, o que você fala eu sou, é muito poderoso. Então, a partir dali, eu nunca mais me identifiquei como uma pessoa viciada em comida. Então, eu não sou viciada em comida, eu estou viciada em comida. E do mesmo jeito que é humano, essa frase eu adoro, né, do Jack Trimpey, que é um dos autores que eu mais amo sobre vício, e ele fala que é humano você ter um vício e é também humano você derrotar um vício, acabar com o vício. É humano. Porque nós somos seres humanos, independente se você tem propensão genética ou não para vício. Às vezes você pode desenvolver um vício em algo, pode ser comida, pode ser álcool, pode ser em rede social, para alguns é pornografia. Pornografia, gente, é considerado o junk food do cérebro. Então você está destruindo o seu cérebro se você consome pornografia. Entende? Então, do mesmo jeito que você também está destruindo o seu cérebro se você consome muita comida processada o tempo todo, né? É o junk food que a gente fala. Então, você começar a desassociar o quadro que você não quer na sua vida como a sua identidade é a primeira coisa que você tem que fazer para começar a reverter a sua situação. Então, você não vai falar eu sou obeso ou eu sou obesa. Você vai falar eu estou obeso. Daqui a um tempo eu posso não estar mais. Porque a partir do momento em que eu vou me desvincular daquela identidade, então eu estou passando por isso, eu estou neste quadro, certo? E aí você vai fazer algo, você vai procurar ajuda, você não vai desistir, porque quando eu falo muito sobre isso aqui, várias pessoas que conseguiram, gente, não é porque elas tinham nada de especial. Quando eu leio a biografia dessas pessoas, quando eu vejo a história dessas pessoas, quando eu trabalho com elas, ou vejo histórias de superação de outras pessoas que eu não conheço, essas pessoas, elas só conseguiram porque elas não desistiram. Quando desistir não foi mais uma opção, entende? Desistir não é mais uma opção. Então agora eu vou tentar até conseguir. E tá tudo bem que se você cair e levantar, cair e levantar, levantar, cair, cair e levantar, faz parte do processo. Mas as pessoas que conseguiram, a única coisa que elas têm em comum é que elas não desistiram, porque elas caíram muitas vezes. Muitas vezes. Então você não agregar mais isso como sua identidade. Então eu estou obesa, eu estou acima do peso, mas eu não sou obesa. Eu não sou uma pessoa que tem pro resto da vida, eu já nasci com compulsão alimentar. Não, você provavelmente adquiriu este problema ao longo da sua vida por uma série de fatores, talvez desequilíbrios nutricionais no seu corpo, combinados com desequilíbrios hormonais, combinados com desequilíbrios emocionais. Pode ser, certo? E aí você foi adquirindo. Então hoje, se você tem compulsão alimentar, então saiba que você está passando por esse processo. Se você tem vício em comida, você está viciado ou viciada em comida. Agora, é sua decisão você decidir o que você é. Então, as várias vezes em que eu estive viciada em comida, eu sempre passei a ver aquilo como um período, um momento. Eu estou agora me sentindo viciada em comida. Eu estou, de fato, viciada em comida. Então, agora eu vou trabalhar aqui para desviciar. Porque é totalmente possível.
Entende? Então veja como é poderoso isso de você falar, de você agregar algo. Então, por exemplo, outro exemplo com relação a isso é quando você tem, por exemplo, um problema fisiológico, por exemplo, uma dor de cabeça. E aí você fala assim: nossa, minha dor de cabeça não passa. Ai, minha dor de cabeça tá insuportável. Você não precisa falar a minha dor de cabeça. Você pode se desvencilhar disso e falar: a dor de cabeça que eu estou sentindo agora não passa. Entende? Você não precisa você não precisa agora tomar posse da sua dor de cabeça, entende? Ela não é sua, ela não te pertence, ela simplesmente está ali. Mesma coisa quando pessoas estão fazendo tratamento de câncer, por exemplo. Ah, o meu câncer. As pessoas adoram falar isso, gente. O meu câncer, né? Não falem isso. Falem o câncer que eu estou tratando. Simples assim. Entende? E coloque na sua mente que esse câncer não te pertence e que logo ele não vai mais estar em você. Né? Quando a gente tem vários artigos, vários estudos sobre o poder da mente, o efeito placebo. Então não é que isso vai substituir o tratamento, mas você pode sim usar isso durante o seu tratamento. Como você fala com você mesmo, a identidade que você usa com você. Então, por exemplo, se você se considera uma pessoa sempre doente, eu sou doente, eu sou o tempo inteiro doente. Não, você não é o tempo inteiro doente. E por mais que você tenha, por exemplo, vários problemas de saúde hoje, você pode dizer: eu estou doente e eu estou me sentindo doente basicamente todos os dias, já faz um tempo, mas eu vou procurar a solução disso. Eu sei que existe uma solução e eu vou achar. E você não agrega mais aquela identidade para você. Certo? Então, o que eu queria que vocês tirassem desse conteúdo de hoje? Que o que você fala no eu sou, mesmo sem perceber, inconscientemente, você está dizendo para você que você é aquilo e que é algo imutável, certo? Então você é brasileiro, brasileira, você é mãe, você é pai. Nada vai mudar isso, certo? Não tem como apagar, não tem como mudar. Agora, a partir do momento em que você fala: eu sou obeso, eu sou obesa, então você está, sem saber, incorporando aquilo em você. E aí você agora passa a dizer: eu estou obesa, eu estou obeso, mas isso não precisa ser a minha identidade pro resto da vida se eu não quiser, e eu posso começar a tentar, né, e posso começar a fazer algo a respeito para mudar. Então aquilo que você agrega como identidade é extremamente importante na sua jornada de emagrecimento e fim da compulsão alimentar e vício em comida. Extremamente importante. Porque se você tem uma identidade... Então, por exemplo, outro dia eu li um livro em que a pessoa estava reportando ali, em que ela falava assim: nossa, eu trabalhava com essa pessoa, né, na minha empresa, e sempre essa pessoa acordava, sei lá, às 6 horas da manhã e corria antes do café da manhã, por exemplo, e antes da gente começar a trabalhar. Então a pessoa ali no livro estava reportando, eu não vou lembrar qual é o livro, mas a pessoa ali no livro estava reportando que um dia, né, que ele admirava aquilo, aquele hábito, né, tanta consistência daquela pessoa correndo todos os dias antes do café da manhã. E aí, um dia, essa pessoa perguntou, né, pro outro, falou assim: nossa, mas como que você faz? Como que você consegue correr todos os dias? O que você faz para conseguir? E aí ele olhou assim com um ar estranho e ele falou: nada, eu só corro. Eu sou um corredor. Então, ou seja, ele tinha aquela identidade de ser uma pessoa que corre. Então, eu sou um corredor. Então, quando você agrega uma identidade, não que aquilo não possa mudar, tá? Então, pode mudar. Mas a partir do momento que ele fala: eu sou um corredor, aquilo fica muito mais fácil para ele executar. Ele não precisa brigar com a força de vontade dele para ser aquilo ou não, fazer aquilo ou não. Eu sou uma pessoa que corre, ponto. Simples assim. Então aquilo já era, independente de estar frio, calor, chovendo, ele era uma pessoa que se identificava com aquele hábito. Então a mesma coisa quando você é uma pessoa que fala: eu sou saudável. Eu sou saudável. E ser saudável não significa
você nunca tomar um sorvete, nunca comer uma pizza, mas se você tem uma autoidentidade de eu, na maioria do tempo, sou uma pessoa que valoriza hábitos saudáveis. Então esse eu sou vai te trazendo, vai deixando cada vez mais fácil ser uma pessoa que faz coisas saudáveis, que valoriza coisas saudáveis. Então, eu sou saudável. Eu, na maioria do tempo, como saudável. E aí, quando você vai ver, você ali, sem perceber, está fazendo escolhas saudáveis na maioria do tempo, por exemplo. Então, eu sou uma pessoa que não bebe álcool. Bebo raramente. Essa é a minha identidade. Eu não bebo. Eu bebo muito pouco. Então, pra mim é fácil não beber. Fisiologicamente também é fácil não beber. Então, mas se hoje tem uma identidade que você gostaria de agregar, então você pode começar a se ver mais naquela identidade e começar a dizer pra você: eu sou saudável. Então não importa que você hoje tenha 30 quilos para perder, você tenha 20 quilos para perder, você pode começar a estabelecer o seu eu sou a partir de hoje. Então, eu sou saudável. Eu sou uma pessoa que faz escolhas saudáveis na maioria do tempo. Eu sou uma pessoa que movimenta o meu corpo. E isso pode ser uma caminhada de 5 minutos. Já é verdade o que você está falando. Você não precisa ir para academia, de fato. Porque ali, esse eu sou, gente, a gente vai construindo com prática. Você vai construindo através dos seus hábitos, colocando em prática aquele eu sou. Mas quando você tem uma identidade, essa identidade, ela vai te ajudar muito. Mas ela vai ou te ajudar muito ou ela vai te atrapalhar muito, como eu falei. Então, se você já se identifica com uma pessoa que a vida inteira esteve acima do peso e não há nada que você possa fazer a respeito, então essa será a sua identidade para sempre. Agora, a partir do momento em que você fala, eu estou obesa e agora eu vou determinar que eu sou, então você tem o seu eu sou que você não pode mudar, e aí você tem o seu eu sou por escolha, e aí esse eu sou por escolha, qual é o poder de falar isso? Porque ele dá aquela mesma sensação daquele eu sou que você não pode mudar. Então, você pode falar, eu estou acima do peso hoje, eu estou 10 quilos acima do meu peso hoje, mas eu sou uma pessoa saudável e eu vou procurar a solução para eliminar esses 10 quilos que eu não quero mais carregar, por exemplo. E aí você começa a trabalhar essa sua nova identidade. Então, imagine uma pessoa que não come mais carne, tá? Uma pessoa que virou vegana, vegetariana. Essa pessoa, ela não acorda mais durante o dia, todo dia de manhã falando, nossa, mais um dia sem carne. E às vezes a pessoa comeu carne a vida inteira. Ela não acorda falando mais um dia sem carne. Aquilo já é a identidade dela. Eu sou uma pessoa que não come carne. Eu sou vegano, eu sou vegetariano que come ali alguns derivados, né, de animal, mas não come carne. Então, eu sou vegano, vegetariano. Então, aquilo por si só já faz com que a pessoa lide muito bem com, por exemplo, o fato dela não comer carne. Ela não precisa todos os dias se esforçar para não comer carne mais. Entende? Aquilo já é a identidade dela. Então, quando você cria a sua identidade, cria a identidade que você gostaria, você começa a falar o eu sou. Porque o eu sou tem esse, vamos dizer, esse aspecto emocional e mental de uma coisa imutável, certo? Uma coisa que não altera, que não muda. Quando você fala eu estou, então hoje você está algo. Então, por exemplo, hoje você tem uma profissão. Então, hoje você... E a gente fala muito isso, né? Então, eu sou nutricionista, né? Então, eu posso falar eu sou nutricionista, mas na verdade... eu estou nutricionista, né? Porque um dia eu posso escolher não ser mais nutricionista. Mas eu gosto de falar eu sou porque eu não tenho, né? Eu gosto de ser nutricionista, então é um eu sou que eu gosto bastante. Mas se um dia esse eu sou, se eu quiser mudar esse eu sou, tá tudo bem. Então hoje vocês têm a profissão de vocês e vocês estão nessa profissão. Mas vocês não necessariamente são essa profissão se vocês um dia não quiserem mais. Certo? Mas o que eu queria que vocês tirassem basicamente desta live hoje é que o eu sou tem muito poder e
que vocês começassem a se desvincular de tudo que vocês falam que vocês são, de tudo que você diz que você é, que você não quer mais ser. Então, não use mais essas palavras. Eu coloco vários dos meus clientes em dieta de palavras. Dietas de palavras. Então, não use mais a palavra eu sou obeso. Fala, eu estou obeso hoje. Isso faz uma diferença, começa a fazer uma diferença no seu comportamento, começa a fazer uma diferença nas suas escolhas. Então, gente, tudo que vocês fazem hoje, eles começam tudo com um pensamento. E desse pensamento gera um sentimento, e desse sentimento gera a sua ação. Então, eu vou dar um exemplo pra gente finalizar aqui. Se você fala, eu sou obeso, sempre fui, tem nada, nossa, já tentei várias coisas, não consegui mudar, enfim, eu sou assim, eu sou obeso, eu sou obesa e não tem nada que eu possa fazer. Aquilo, quando você fala isso, então esse eu sou, vem esse pensamento, te gera um sentimento de incapacidade. Até talvez de frustração. Já tentei de tudo, já fiz de tudo, eu sou assim mesmo. E aí o que você faz? Não faz nada. A sua ação é continuar fazendo os hábitos de uma pessoa obesa. Quando você fala, eu estou obeso, então vem o pensamento agora que eu já estou compartilhando com vocês aqui para vocês colocarem na sua cabeça, né? Na cabeça de vocês. Eu estou obeso, mas agora eu sei que eu posso escolher não estar mais obeso daqui, sei lá, 3 meses. Eu posso escolher sair da obesidade em 3 meses. Agora eu sei que existe uma possibilidade. Eu não preciso nem estipular tempo se eu não quiser. Eu sei que agora eu estou obeso ou obesa, mas eu não preciso ficar aqui para sempre. Então o que eu vou fazer? Aquilo já te gera um sentimento de um leve empoderamento. Fala, nossa, eu tenho alternativa. Eu tenho escolha. E quem sabe dali, desse sentimento, você ao longo do seu dia começa a fazer escolhas diferentes. Começa, ao invés de fazer todas as escolhas que você faria, começa a mudar uma ou outra. Que já vai te levando para um outro caminho. E você ali vai desenvolvendo a sua identidade, a identidade que você quer. Então saiba que identidade, gente, é uma coisa muito, muito, muito poderosa, muito forte. Certo? Se você hoje tem a identidade do seu eu sou, de uma pessoa fracassada, de uma pessoa que não consegue, de uma pessoa que já tentou de tudo e não tem mais nada para fazer, não tem o que fazer com relação ao peso, compulsão alimentar, vício em comida, então saiba que esse eu sou seu é muito poderoso. Então hoje você pode até falar que, nossa, eu estou com este pensamento sobre mim hoje. E tá tudo bem, porque você não tem controle. A questão aqui não é controlar os seus pensamentos. Você não tem controle dos seus pensamentos. O tipo de pensamento que vem na sua mente é incontrolável, você não controla. Pode vir todo tipo de pensamento. Agora, você sim escolhe quais você vai considerar verdadeiros e quais você vai considerar falsos. Então, se vem um pensamento, então depois de assistir isso, depois de tudo que eu falei aqui, se vem um pensamento em você, e você um pensamento sobre, eu sou indisciplinado, indisciplinada. Então agora você pode falar assim, não, eu posso até não saber como ter tanta disciplina nesse aspecto aqui da minha vida, nessa área da minha vida, por exemplo, na questão de emagrecimento, na questão de escolhas alimentares. Mas, se eu parar pra pensar, eu tenho disciplina em várias outras áreas da minha vida. Eu faço várias outras coisas da minha vida com bastante constância, com bastante frequência, coisas importantes, por exemplo. Então, será que você é uma pessoa indisciplinada? Então, veja, se você fosse indisciplinado ou indisciplinada, você seria indisciplinado em tudo, certo? Porque você é assim. Mas, não, você talvez não tenha disciplina em algumas áreas da sua vida. É isso. Certo? Então, cuidem do eu sou de vocês, tá? Deixem o seu like aqui nessa live. Se você tá assistindo pelo YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário, manda suas perguntas e compartilhem com quem também precisa saber dessas informações, mudar essa mentalidade, porque, gente, tudo começa na mentalidade. A partir da sua mentalidade é que você vai fazendo escolhas diferentes e decidindo coisas diferentes pra você, certo? Espero que essa live tenha ajudado e até a nossa próxima live. Até mais. Tchau, tchau.